João capítulo 21, de 15 a 23, a palavra do Senhor nos ensina, meus queridos irmãos, depois de terem comido, eles tomam uma refeição matinal, tomam um café da manhã. Depois de terem tomado o café da manhã, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e que perguntara: Senhor, quem é o traidor? O traidor era Judas, e este discípulo era João. Vendo, pois, Pedro, verso 21, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo, João, não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Que o bondoso Deus aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Nós já oramos e acredito que o Senhor já atendeu o nosso clamor. Mas, irmãos, para efeito didático, eu quero falar rapidinho 4 ilustrações, são rápidas, mas para efeito didático eu gostaria que você guardasse essas 4, que cada uma delas tem a ver com o tópico que nós encontramos nesse texto. Conta-se que numa cidadezinha do interior de Pernambuco, no sertão, depois de uma seca de 5 anos, um pastor convocou a igreja para uma vigília em prol da chuva. E nessa vigília, só um menino levou o guarda-chuva. O nome disso é fé. Quando nós jogamos uma criança para o alto, ela ri. E ela ri porque sabe que você vai segurá-la de volta. O nome disso é confiança. Todas as noites nós vamos dormir sem a certeza de que acordaremos vivos no dia seguinte. Todos nós vamos dormir sem saber que acordaremos vivos no dia seguinte. Mesmo assim, todos nós colocamos o despertador para acordar no dia seguinte. O nome disso é esperança. Eu espero. Em 2003, um fato bastante divulgado, que um alpinista norte-americano, chamado Aaron Wilson, ele escalando um dos cânions do Colorado, ele prendeu a sua mão numa pedra e depois de 3 dias tentando soltar, não conseguiu. E ele conta, hoje ele é um palestrante motivacional, ele conta que com seu canivete cego, amputou a própria mão, quebrou o cúbito e o rádio com uma pedra, saiu, foi resgatado e se salvou. O nome disso é atitude. Fé, confiança, esperança e atitude. São 4 elementos que vamos encontrar com bastante nitidez e clareza nesse texto que acabamos de ler. Irmãos, Pedro estava um caco. E sabemos por que ouvimos hoje o seminarista Chicão dizendo. Ele explicou para a gente hoje por que Pedro estava um caco. Pedro, na sua autoconfiança, diz: todos podem te negar, todos podem te trair, eu jamais. E aí, antes que o galo cantasse, Pedro negara Jesus 3 vezes.
e toda a autoconfiança do Pedrão foi desmoronada. E os 4 evangelhos retratam isso. Isso foi tão infamante na vida de Pedro, que os 4 evangelhos falam disso. Traidor, você é o traidor. E como foi gostoso ouvir isso, ouvir hoje pela manhã, que ele foi traidor porque tinha o coração duro. Quem tem o coração endurecido? E aí, Pedro, com seu coração endurecido, muito bem. Após a morte de Jesus, ao 3º dia, e o nosso Redentor ressuscita, Marcos vai mostrar um detalhe no capítulo 16, no versículo 7. Marcos vai dizer que o anjo que aparecer às mulheres, ele diz às mulheres, dizei a seus discípulos, aí ele abre um parêntese, ele dá uma informação extra, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele ressuscitou, e explica o lugar onde deveriam se encontrar, como se Pedro não fosse mais parte daquele grupo seleto, daquele colegiado seleto. Muito bem. Hernandes Dias Lopes, pregando em João 21, versículo 3, diz que quando Pedro diz aqui, vou pescar, é só você voltar um pouquinho mais na Bíblia, desse sermão fantástico de Hernandes. Quando Pedro diz, eu vou pescar, Pedro não está dizendo, eu vou praticar um ato esportivo, mas ele está dizendo aqui, de acordo com a interpretação de Hernandes, Pedro está dizendo, se eu não posso ser pescador de homens, então eu vou voltar a ser pescador de peixes somente. E aí Pedro está desistindo da carreira, desistindo da caminhada com o Senhor, e aí Jesus o encontra e pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Alguns segredos aqui, irmãos, que nós queremos desvendar nessa noite. E eu vou lhe fazer apenas um pedido, tá? Eu prometo que é apenas um pedido. Eu gostaria que você substituísse a palavra Pedro pelo seu nome. Porque nós nos encaixamos nesse perfil. Nós assumimos também a personalidade desse rapaz, desse homem, desse personagem que Jesus fala, e por 3 vezes Jesus coloca essa pergunta. Então, os 4 segredos escondidos na pergunta, Pedro, tu me amas? O primeiro deles que nós queremos tratar, claro, Jesus está dizendo aqui bem claro, eu acho que você vai concordar comigo quando vermos a Escritura Sagrada. Pedro está ouvindo de Jesus como primeira resposta, Pedro, tenha fé. Essa é a primeira resposta. Esse é o primeiro segredo escondido nessa palavra. Pedro, tenha fé. E aí você pode perguntar, pastor, onde é que está a palavra fé? Onde é que está o pistós grego aqui que nós não encontramos? Muito bem, acompanhe por gentileza, acompanhe comigo o versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? 16, tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Verso 17, pela 3ª vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Irmãos, pensando em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz que os próprios demônios creem e tremem diante do Senhor, têm fé, acreditam na existência de Deus. Vou dizer um segredo para você: nunca pergunte se alguém ama a Deus, porque sempre perdão, deixa eu me corrigir. Nunca pergunte se alguém tem fé em Deus, porque sempre a resposta será sim. Pode perguntar a qualquer um, porque se você perguntar para o adversário de nossas almas se ele tem fé, ele vai dizer sim, de acordo com Tiago. O que Jesus está dizendo aqui não é, Pedro, tu tens fé em mim, mas Jesus está indo além da expectativa de uma fé somente. A pergunta de Jesus é, Pedro, tu me amas? Então, se você quiser perguntar para alguém se ele crê em Jesus, se ele crê em Deus, não pergunta, você acredita? Pergunte, você ama a Deus? Você ama o Senhor? Você tem amor pelo Senhor? E se a resposta for sim, aí você vai começar a entender alguns aspectos da fé desse personagem. Entenda, tá? A fé defendida por Lutero, preste atenção nisso,
A fé defendida por Martinho Lutero, sob a qual a igreja evangélica está fundamentada, a fé defendida por Lutero não é a representação teórica das nossas convicções. A fé evangélica não é uma representação teórica das nossas certezas, das nossas convicções. Mas a fé é uma representação teórica do nosso amor. Fé está ligada diretamente ao nosso amor pelo Senhor, e não às nossas certezas pelo Senhor. Quando nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós estamos dando um ato de amor a Jesus. Nós estamos entregando o coração a Jesus. Nós estamos dizendo: sim, Senhor, eu te amo. A fé é reproduzida através do nosso amor. Irmãos, o amor pode ser medido. Amor pode ser medido. Tem como medir amor? Certa feita, um médico estava me explicando, algum médico aqui entre nós? Só um? Um médico de certa feita estava me explicando como medir a dor. E claro, falar para um leigo, doutor, é bem diferente, né? É uma linguagem, eu acredito que é uma linguagem infantil. E esse médico estava me explicando a respeito, é filho da tesoureira da nossa igreja. E ele me explicando como se medir a dor. Não, é mais ou menos assim, porque eu estava argumentando com ele e tal. Nós fazemos mais ou menos assim. Pense qual a maior dor que você já sentiu na sua vida. Qual foi a maior dor que você já sentiu? A essa maior dor que você já sentiu na sua vida, dê a nota 10, tá? Essa maior dor que você sentiu na sua vida, dê a ela nota 10. Essa dor que você está sentindo agora, de 0 a 10, que nota você dá? Qual foi a maior dor que você já sentiu na sua vida? Dor física. Tem coisa que dói mais com a dor de dente, né? Mas eu estou falando aqui de dor física. Aí eu disse: é a deixa que eu precisava? Se a dor pode ser medida, comparada, então nós podemos medir também o amor. E aí eu quero fazer a pergunta: qual é o maior amor que você tem na sua vida? O seu maior amor. A pessoa que você mais ama. Acredito que tem pai aqui que está pensando no filho. Eu estou pensando na minha Jaque, no meu Isaías. Qual é o maior amor da sua vida? Ao maior amor da sua vida, dê a nota 10. É o maior amor da sua vida. Agora eu faço a segunda pergunta: o amor que você sente por Jesus, de 0 a 10, que nota você dá? Isso aí, garota. Você está entendendo? Se Jesus não for a nota 10 da sua vida, toda a sua convicção de fé, toda a sua crença está em xeque. Todas as suas certezas estão em xeque. É o que Jesus está dizendo para Pedro aqui: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Irmãos, no grego há 3 palavras para definir amor. Há o agape, muito comumente traduzido, pronunciado como ágape, mas é o agape, que é o amor divino, o amor de alma, o amor profundo, o amor intenso. Existe o amor filéu, que é o amor de irmãos, o que um irmão sente por outro. Existe o amor eros, que é o amor erótico, é o amor sensual, que não faz parte desse texto. Nesse texto nós vamos encontrar o jogo dessas 2 palavras. Claro, nós temos que trabalhar esse texto com muito cuidado, porque Jesus não falava grego, ele falava aramaico. Então o texto foi escrito em grego, e nós vamos encontrar essas divisões das palavras, mas Jesus falou em aramaico, onde existe apenas uma expressão para amor. Então, como nós entendemos isso? É que pela ênfase que Pedro e João falaram, Pedro e Jesus falaram, João escreveu como amor agape ou amor filéu. E o que acontece? Pela primeira vez, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me agape, tu sentes amor profundo por mim, tu me amas com amor intenso, com amor incondicional, com amor nota 10. E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Pedro não enfatiza o agape, Pedro não fala na mesma intensidade. Jesus diz pela segunda vez: Pedro, tu me agape. E Pedro responde pela segunda vez: Senhor, eu te filéu.
E Jesus pergunta pela terceira e última vez: Pedro, tu me filéu? E Pedro responde o que João registra: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filou, que é a declinação de filéu. Tu me amas com amor intenso? Não, Senhor, eu te amo como irmão, mas eu te amo. Então, com base nessas palavras de Jesus com Pedro, nós precisamos entender o que estava faltando na vida de Pedro, o que estava faltando no coração de Pedro era amor ao Senhor. E Pedro se entristece porque pela terceira vez Jesus o questiona: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Pedro, é isso que eu preciso que você sinta por mim. Pedro, cite o seu nome, cite o seu próprio nome. Eu cito Rômulo, cite o seu próprio nome. Pedro, tu me amas, porque se me amares e me amares profundamente, Pedro, tenha certeza, eu acredito na tua fé, porque as suas convicções são maiores do que o mundo inteiro. O seu coração está nessa obra, nesta causa. Nós temos que amar a Deus com nota 10, amar a obra do Senhor Jesus com a nota máxima. E quando nós amamos ao Senhor, acima de qualquer coisa, que nisso se resume os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nisso se resume tudo. Quando nós aprendermos a amar o Senhor de maneira intensa, de maneira profunda, de maneira absoluta, como o agape exige, no momento que assim o fizermos, aí nós poderemos dizer: eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sou um crente. Agora eu posso dizer: eu sou um crente. Então, o primeiro segredo escondido na frase Pedro, tu me amas, tenha fé, acredita em mim, vai chover, traz o guarda-chuva. Segundo, confiança. Jesus está dizendo aqui como uma segunda resposta. Jesus diz: Pedro, eu confio em você. Eu confio em você. Não é que Pedro confiasse em Jesus, mas é que Jesus confiava em Pedro. Por 3 vezes Jesus vai dizer para Pedro a mesma coisa. Não importa se Jesus usa agape, Pedro filéu, a resposta é sempre a mesma. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Verso 16, diz Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, versículo 17, Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: Pedro, eu continuo confiando em você, eu continuo acreditando em você, eu confio em você. Quantas vezes a boca de Pedro negou Jesus, irmãos? 3 vezes. Quantas vezes a boca de Pedro disse que amava Jesus? 3 vezes. Pedro, eu confio em você, eu confio em você. Sabe o que a gente entende com isso, irmãos? É que apesar de traidores como Pedro, Jesus continua confiando em nós. Apesar de traidores infiéis como Pedro, como estudamos hoje de manhã, coração endurecido, apesar de sermos assim, o Senhor continua acreditando em nós, o Senhor continua confiando em nós. No Pedro vencido, no Pedro arrebentado, Jesus continuava confiando nele. E aí, o que a gente aprende depois disso, irmãos, não tem terapia maior que isso, não tem divã mais fantástico que esse. Nós sabemos que o Senhor continuava confiando em personagem assim, em traidores infiéis assim. E aí o que a gente faz? Nós precisamos reproduzir essa confiança. Nós precisamos sair daqui convictos também que, da mesma maneira como Jesus confiava em Pedro, Jesus confia em nós. E o que nós temos que fazer? Nós temos que devolver essa confiança. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor porque Ele confia em nós. Ele acredita em nós apesar das nossas falhas. E se o Senhor acredita em nós e confia em nós, nós devemos confiar em Deus. Mas segundo, nós devemos também confiar nas pessoas, porque Pedro, além de ser Rômulo, Pedro também é Charles. E aí, da mesma maneira como Jesus confiou em mim, eu preciso confiar no outro Pedro. Ah, mas porque Zé bagunçou com o meu coração, eu agora não acredito em ninguém do mundo. Ah, mas é porque uma vez eu fui violentado, ou uma vez mexeram com a minha alma. Claro, somos feridos, sim. Temos traumas e dores, sim. Temos enfermidades da alma, feridas imensas, sim. Mas nós temos que entender que
ou confiamos nas pessoas, ou sempre seremos fracassados. Não é porque Pedro me traiu que eu não posso mais confiar em Pedro nenhum do mundo. Mas da mesma maneira como Jesus confiou e dá essa demonstração de confiança, pastoreia, pastoreia, apacenta, pastoreia, nós temos também que confiar em nós mesmos. Como não? Nós temos que acreditar em nós mesmos. Se o Senhor confia em mim, por que eu vou me desvalorizar tanto? Se o Senhor acredita em mim, eu preciso acreditar em mim. Eu preciso entender que eu tenho valor. Eu sou valoroso por ser criatura de Deus, eu sou valoroso por ser imagem e semelhança de Deus, e principalmente eu sou valoroso porque Deus achou que a morte do seu filho não era um preço suficientemente alto por mim. Confie em si mesmo, acredite em você, acredite em seus sonhos, acredite em seus projetos, porque a coisa ainda não terminou. Então nós temos que ter confiança em nós mesmos. Irmãos, isso é fantástico. Em João capítulo 1, versículo 42, Jesus muda o nome de Simão. Shimon, em aramaico, é o que escuta, o paciente, o escutador. E Jesus diz: não te chamarás mais Shimon, te chamarás Kefas, te chamarás rocha, que em grego é Pedro, Petros. Tu não serás mais Shimon, tu serás Kefas, aramaico, que em grego é Petros, em português Pedro. Teu nome não é mais o que escuta, o escutador, o paciente. O teu nome agora é rocha. Tu és firmeza, tu és pedra. E Jesus começa a chamar Pedro de Pedro até aqui. Perceberam no texto? Jesus não chama mais Pedro de Pedro. Jesus começa a chamar Pedro de Simão. Jesus volta para a ideia anterior: tu és o paciente. E João, que escreveu o texto, sempre dá um jeitinho, tá? O grupinho do colegiado. João sempre diz aqui nas leituras que nós fizemos. João diz o tempo inteiro. João escreveu o tempo inteiro. E Jesus falou para Pedro: Simão. João não chama Pedro de Simão em momento algum. Ele diz que Jesus o chamava de Simão. Mas mesmo assim, mesmo Jesus o chamando de Simão, diz: Simão, tu não és o Pedro, tu não és a rocha que um dia eu imaginei, mas mesmo sendo velho Simão, pastoreia, apacenta, eu acredito em você. Confio em você, Pedrão, confio em você. Independente das suas fraquezas, das suas falhas. Irmãos, em Jesus Cristo, toda maldição, todo sentimento de culpa, todo fracasso pode ser vertido. Pedro, eu confio em você. Um terceiro segredo escondido nessas mesmas palavras estão no versículo 18 e 19. Jesus está dizendo aqui: Pedro, você precisa ter esperança. Bota o despertador, Pedro. Tem que ter esperança, tem que esperar coisas melhores. Está pensando que a vida vai ser só ruim, ruim, ruim? Bota o despertador. Ah, mas eu vou botar não, pode ser que eu morra dormindo. Tem esperança, você tem que ter esperança na vida. Ah, Senhor, então o Senhor está querendo dizer que eu vou ter um carro novo, que eu vou ter a esposa maravilhosa? Ah, talvez não seja bem isso. O que o Senhor está dizendo para Pedro é: tem esperança. Versículo 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, olha, Shimon, quando tu eras mais novinho, tu te vestias a ti mesmo, tu andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Vê o 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Essa é a vida. A vida é difícil. Segue-me. A vida é assim, mas segue-me. Senhor, quer dizer que eu vou o tempo todo ser esse jovem aqui, fortão, bonitão, tatuagem Jesus no braço? Não, Pedro. A coisa pode não ser bem assim.
Pode ser que você precise glorificar o meu nome, como diz Covades, morrendo de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Pode ser que a coisa não seja tão agradável como você pensa, mas segue-me, tem esperança. Apenas me siga, é somente isso que você tem que fazer, seguir Jesus. É somente isso que a 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga tem que fazer, seguir Jesus. O nome disso é esperança, e eu estou com ideia fixa em esperança. Próximo domingo estaremos pregando em nossa igreja, baseado em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, que diz: temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme. Esperança. Interessante, irmãos, que nas catacumbas romanas, onde os cristãos viviam escondidos, fugindo da perseguição, são encontrados basicamente 3 tipos de desenhos, onde os cristãos assim o faziam. Os cristãos desenhavam aonde estavam, eles desenhavam a pomba, que alguns querem tirar, como símbolo do Espírito Santo. Os cristãos desenhavam nas paredes o peixe, porque a palavra peixixtis em grego dá o acróstico Jesus Nazareno, Filho de Deus Salvador, e eles desenhavam o peixe, que também é semelhante ao alfa. Então, se você for colocar o alfa e o ômega, um adendo, tá? um parênteses aqui, mas se você for colocar o alfa e o ômega, o peixe, no seu carro, coloque o peixe do lado, com a cauda do peixe do lado certo, tá? Porque tem gente que coloca o peixe, compra o peixe, prega o peixe de cabeça para baixo, apesar de ser só 2 círculos. E assim os cristãos viviam, e assim os cristãos se encontravam, um fazia um círculo e o outro com a vara, com o dedo fechava o círculo, um dedo ficava que era cristão. Então, os cristãos, eles desenhavam a pomba, eles desenhavam o peixe e eles desenhavam a âncora, a esperança, a representação simbólica da esperança, a âncora. A ideia é que como cristãos nós podemos enfrentar problemas, mas nós jamais entraremos em desespero. A vida é difícil, o que seja. A vida tem problemas? Que tenha, estou nem aí para isso. A minha vida é a vida esperançosa. O cristão tem a obrigação de ser esperançoso. Eu não quero nem saber se quando eu ficar velhinho eu vou ser amarrado, vão me vestir, eu vou morrer crucificado de cabeça para baixo. Eu só tenho uma meta: seguir Jesus. Segue-me, isso é esperança. Enche o seu coração de esperança, olhe para o Senhor, tira teus olhos da tempestade, das ondas, enche o seu coração de esperança. E como se faz? Fixando, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Olhe para Jesus e o seu coração sempre será cheio de esperança. Se você olhar para o lado, está tendente a sofrer as doenças do aperreio. Sabe o que é aperreio? Coisa que se cura em Porto de Galinhas. As doenças do aperreio. Quais as 3 doenças do aperreio? Depressão. E o que é depressão? É ficar olhando o ontem. Depressão é isso. E você fica olhando o ontem. Mas... Ou estresse. E o que é o estresse? É ficar olhando o agora. Mas é porque tem o agora, mas é porque tem o chefe, é porque tem o problema, é porque tem a situação. E ansiedade? Ansiedade é ficar olhando o quê? Eu fico olhando amanhã. Mas será que vai dar certo? Eu vou pagar a conta de luz. Aí um mês paga a conta de luz, né? Aí no outro mês paga a conta de água. Cuidado para não errar. E assim vai. Olha para Jesus. Enche o coração de esperança. Enche o coração de esperança. Quem enche o coração de esperança não sofre dessas doenças da moda, porque vive olhando para o Senhor e somente para o Senhor. É uma lição, não esquece disso. Esse terceiro segredo de Jesus precisa ser guardado por nós. Segue-me, apenas segue-me. E a última lição, o último segredo que nós vamos encontrar no nosso texto, Jesus está dizendo: Pedro, os meus discípulos precisam ter atitude. Atitude. Fé, confiança, esperança e atitude. Tem que ter atitude. Versículo 20. Irmãos, com todo respeito ao Senhor e Salvador da nossa vida, mas Jesus foi meio bruto aqui, viu?
Jesus foi meio bruto aqui com o rapaz, viu? Então Pedro, segue-me. Jesus diz, segue-me, e parte. E Pedro, por isso que ele diz, deixando um exemplo para seguir os seus passos. E Pedro começa a seguir Jesus. Então Pedro, voltando-se, Pedro olha para trás, verso 20, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. João era cheio de prepotência e humilde. Já viu a prepotência humilde? João passa o tempo todo sem dizer o próprio nome. Não, mas ele passa o tempo todo na chateação dizendo, foi o que deitou na cabeça de Jesus, foi o que perguntou, era quem ele amava. O bicho chato era João, muito chato. Agora humilde, ele nunca diz o nome dele. Se fosse eu faria questão de dizer assim, Rômulo, a quem Jesus amava. Eu teria feito assim, Rômulo, a quem Jesus amava. Mas João era humilde, era prepotência humilde. João diz, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. João ia perder essa, mas nunca. O qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, pergunta a Jesus. Pedro, ei, mestre, mestre, e esse aqui? Será que vai ser amarrado também? Será que vai sofrer também? Será que vai ser aprisionado também? Vê com quem ele vai mexer. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Tem um personagem lá no Ceará chamado Seu Lunga, né? Eu jamais faria essa comparação com Jesus. Mas o negócio aqui foi grosso, hein? O que você tem a ver com isso? Tem atitude, rapaz. Para estar olhando João. O que você tem a ver com isso? Tem atitude. Me siga. E o outro? O que você tem a ver com isso? Tem atitude. Eu sou meio fraco na fé porque meu pai... eu sou meio abalado assim, eu não sou mais firme na rocha porque minha esposa. Tem atitude. Os discípulos de Jesus precisam ter atitude. Jesus trabalha aqui de tolerância zero. O Antônio não tem atitude, é indecisão, covardia, medo, apatia. E Deus não suporta seguidores sem atitude. Teve um rapaz, Mateus 8:22 diz isso. Teve um certo rapaz que disse, bondoso mestre, Jesus de Nazaré, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus disse, você nunca foi funcionário de casa funerária? Segue-me. Tem atitude. Claro, há todo um contexto que depois perguntem aos pastores que explicarão para você o que tem dentro dessa realidade aqui. E o povo que saiu do Egito? 603.550 homens, de acordo com Números 1:46. 600 mil homens saíram do Egito e ficaram com vem, com coisinha, com negócio miúdo, vai e volta. Mas as panelas de carne do Egito, de 600 mil, 2 entraram na terra prometida. Bonito isso, né? De 600 mil homens, 2 chegaram. 2. Tem que ter atitude, irmãos. Seguidor de Jesus tem que ter atitude. Não tem que estar perguntando a ninguém o que é que está acontecendo aqui. Davi enfrenta um gigante de 3 metros de altura. Nunca desafia um baixinho, viu? Principalmente se for nordestino. A pessoa. O moleque fogoió, sabe o que é fogoió? Gente, que língua se fala nessa cidade? Porque me perguntam o que é treloso, o que é jururu. Fogoió, ruivo, fogoió. O rapaz, ruivo, baixinho, chega para um gigante, fogoió, chega para um gigante, isso não é depreciativo não, tá? É fogoió mesmo, não é? Não, ruivo. Chega para um gigante de 3 metros e o enfrenta e o afronta. Isso é atitude. E se morreu. Para de olhar João. Segue Jesus. Fantástico. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor tem aquele negócio lá e faz a fornalha e prepara lá uma estátua. Capítulo 3 de Daniel, versículo 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego dizem a Nabucodonosor:
dono do mundo, o Donald Trump da época. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha ardente. Se não, fica sabendo, ó rei, que não adoraremos a imagem que levantaste. Isso é atitude. Atitude, tem que ter atitude, o cristão tem que ter atitude. Confúcio diz isso, filósofo chinês, 500 anos antes de Cristo. Confúcio diz: você pode ir correndo, você pode ir devagar, a única coisa que você não pode fazer é parar. Quer correr, corra, vá desembestado, saia na frente. Quer ir caminhando devagarzinho, vá se arrastando. A única coisa que você não pode fazer é parar. Mas vai que você chega lá. Pode caminhar, pode começar, pega aqui a estrada Gaibu, 2.400 quilômetros, chega já, pode ir. Passos curtos, você chega lá. Se não parar. Tem que ter atitude, irmãos. Ser cristão é fácil. É fácil seguir Jesus. E viver é fácil. Luís de Camões já nos ensinava isso. Viver não é fácil. Os Lusíadas nos ensinam isso. Viver não é preciso. Não há precisão na vida. Há muitas incertezas na vida. Viver é difícil? Claro. Ser cristão é difícil? Claro. Então o que tem que fazer? Tem hora que tem que tacar o canivete cego no braço, arrancar e sair do buraco. Tem hora que tem que ter atitude. Não dá para continuar do mesmo jeito, da mesma vidinha. Ser cristão é muito complicado. Irmãos, ter vida de oração é fácil nesse frio. Eu tenho a prática de orar de madrugada. É a minha prática, tá? É a minha prática de orar. Eu acordo, se eu não levantar para orar, eu não levanto porque a consciência fica acusando. Como se Deus não fosse ouvir mais tarde. Eu tenho de explicar isso. Cara, acorda 7, 8, Deus vai ouvir do mesmo jeito. Não, eu tenho que acordar de madrugada. Mamãe. E para levantar essa madrugada, irmão do céu, a Sandra encobertou um monte de coisa. Eu botei 3 assim. Quando eu botei o pé lá fora, quase quebra. Oh Deus, e não dormia, eu embolava. Senhor, daqui a pouco eu acordo. Me abusei e fui orar. É fácil orar. E quando você não consegue dizer nada, fique lá, só por desaforo. Quando as palavras cessarem, você não tiver mais o que falar com o Senhor, fique lá só por desaforo. Já que você esqueceu, eu orava meia hora, vou agora orar 40 minutos por desaforo. Irmãos, oração é atitude. Como nós fazemos com a vida de oração? A gente diz: hoje eu vou orar. Hoje eu vou. Tomei atitude. Ouvi a palavra, entendi. Jesus foi nada cordial com Pedro. Eu entendi que eu tenho que ter atitude na vida de oração. Eu vou orar. Aí você planeja a hora, de madrugada, cedinho, 10 da manhã. Aí pega o celular, bota lá 5 minutos. Eu vou orar 5 minutos hoje. E bota o celular lá e se ajoelha. E começa a ora. No começo é bom, né? Porque teve a família enlutada, porque tem o pastor, que todo mundo sempre lembra de orar pelo pastor. Às vezes a gente não lembra de orar por nada, né? Senhor, abençoa o pastor Adriano, em nome de Jesus, amanhã ele vai saber o que fazer, Senhor. Aí vai dormir em paz. Aí a gente ora. Aí acaba o assunto. Aí a gente começa a orar pelo papagaio. Começa a orar pelo cachorrinho que está com a pata quebrada. E começa a ora. Aí quando olha no celular, 2 minutos. O tempo congela na oração. Então tem que ter atitude. Se você não tiver atitude, você nunca vai ter vida de oração. E ler a Bíblia. Irmãos, eu nunca vi um diazepam melhor que Bíblia. Insônia, 3 dias sem dormir. Os olhos estão avermelhados. Você toma uma mistura aí de ansiolítico, de antidepressivo, de tranquilizante e nada. Aí você abre a Bíblia, Gênesis 1. Não chega no versículo 2. Dá sono? Claro que dá. Porque traz paz. Traz paz ao coração. Então você tem que ter atitude, irmãos. Por falar em dor, qual é a parte do corpo humano que mais dói? O bolso. Me arranque uma perna, mas não toque no meu bolso. E dar o dízimo é fácil para quem?
Só se for para os batistas, né? Os batistas estão numa facilidade, mas para o presbiteriano está ruim. Vocês de Brasília devem entender mais, deveriam ter rido. É fácil para quem entregar o dízimo? Entregar o dízimo ao Senhor é atitude, é decisão. E quanto a esse? Aí a gente começa, e quanto a João? Que te importa? Segue-me. Ah, mas não vai dar para eu pagar a fazenda, para eu pagar o condomínio. E daí? Segue-me, é atitude. Ah, mas não vai dar para eu pagar o plano de saúde. E daí? É atitude, é decisão. É dizer, eu vou ser fiel ao meu Deus. Quando vem o desemprego, no instante resolve. E vencer o pecado, jovens, é fácil? Uma namorada bonita igual essa tua, hein? É fácil? Claro que não. Mas santidade é atitude. É você dizer, eu vou ser fiel a Deus. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor de qualquer forma. Irmãos, nós temos que começar a chorar mais o nosso pecado. Nós temos que começar a chorar mais o nosso pecado. A gente pode até pecar, desde que isso nos parta o coração, desde que fiquemos quebrantados de dor, dizendo, Senhor, muda-nos. Eu preciso ser um homem de atitude, eu preciso ser uma mulher de atitude. Eu não posso continuar nessa vidinha, eu não posso continuar desse jeito. Não dá para continuar olhando para João. Eu tenho que te seguir, eu tenho que te servir, eu tenho que estar firme na vida com o Senhor. E eu acredito, irmãos, que foi isso que tornou um covarde fracassado no que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos apresentar no capítulo 4, versículo 19 e 20. Lá na frente, Jesus é assunto aos céus, e este mesmo covarde que negara Jesus por 3 vezes, que tinha o coração duro, e aprendemos hoje pela manhã como prelúdio dessa mensagem, este homem, ele olha no sinédrio, aponta o dedão e diz, é justo obedecer a Deus ou a vocês, eu escolho obedecer a Deus. Foi isto que este Quefas, que este traidor se tornou, um homem de atitude, um homem que, como nos conta o relato de Quo-Vadis, e já falamos aqui, faz a opção de ser crucificado de cabeça para baixo. Personagens assim, irmãos, eles vão sair da vida, passar pela vida de posse dos 3 M's. E nós não podemos ouvir uma palavra dessa sem sair daqui de posse dos 3 M's. Maiores, maduros e melhores. Maiores no sentido de mais fortes. Nós temos que sair daqui mais fortalecidos depois de ouvirmos uma palavra dessa. Maduros no sentido de experientes, mais espertos, mais vivos, mais homem, mais mulher. Mas nós temos que sair também daqui melhores no sentido do caráter, vida transformada, mudar um pouquinho. No livro A Culpa é das Estrelas, que é um livro tão gostoso, um livro de adolescente, mas é um livro tão gostoso de se ler. John Green, ele faz um resumo fantástico da vida. John Green vai nos dizer no livro A Culpa é das Estrelas que a vida se resume em um puff. Assim é a vida. Você vai caminhando e de repente, puff. Viver é isso. E você caminha e caminha até que escuta um grande puff. Pronto, acabou. Antes que você escute o grande puff, porque é rápido demais. Lá no Nordeste a gente tem um dito que diz, o ano meiou, findou. Já meiou, irmãos. Já vão tirando a árvore de Natal da caixa, já vão limpando as bolinhas e já vá pensando no presente, porque o ano meiou, findou. A vida é um grande puff. Maiores, maduros e melhores. É assim que precisamos sair de passagens como esta.
Alegre seu coração. Siga o Senhor. Olha para mais nada. Aprende os 4 segredos escondidos na pergunta: Pedro, tu me amas? Que o Senhor nosso Deus e somente o Senhor para sempre seja louvado. Quero agradecer aos irmãos pela paciência em nos ouvir, pedir oração por nós, por nossa igreja, pelo nosso retorno. Que a graça do Senhor seja abundante em vosso meio. Muito obrigado de todo o coração a esta grande igreja, que Deus tem grandes propósitos. Que Deus nos abençoe. Amém.